tô aqui para te ajudar a melhorar a sua técnica de estudo. Vou compartilhar como eu ando estudando agora e mostrar para vocês aqui às caras como eu faço para estudar de fato com um resumo que eu fiz nos meus últimos estudos, tá bom? Vou usar ele como referência para te ajudar a melhorar a sua técnica de estudo. Desde que eu comecei a colocar essa técnica que eu vou falar para vocês na prática para valer, eu venho percebendo os resultados positivos que tem gerado, né, essa nova técnica de estudo, essa nova forma que eu tenho usado para estudar. E isso tem muita relação, gente. Eu percebi que eu precisava mudar minha técnica de estudo porque eu comecei a ter objetivos até um pouco mais diferentes. A gente tem que sempre entender que a nossa estratégia de estudo, a forma com que a gente estuda, ela tem uma relação direta com o objetivo que a gente quer alcançar, com a nossa meta, né, com o nosso objetivo de fato. Então, se você tem um objetivo X, a sua técnica de estudo tem que ser essa. Se você tem uma dificuldade Y, a sua meta de estudo também tem que ser essa. Então, a gente tem que entender que pra gente chegar no nosso objetivo, tem um caminho para percorrer. E esse caminho, a gente tem, no meio dele, né, temos as nossas dificuldades, as dificuldades que às vezes que não são diretamente nossas, mas acabam nos afetando do nosso dia a dia, da nossa vida, enfim. Então, o importante da estratégia de estudo é, de fato, adaptar ela para você, adaptar para o que você quer fazer, para o seu objetivo e adaptar para a sua vida, para suas dificuldades, para a sua realidade. Por isso que eu falo muito que eu sou completamente contra você pegar uma técnica de estudo pronta de alguém e fazer de tudo impossível, às vezes nem conseguir realmente encaixar ela na sua vida. Isso não vai funcionar, tá bom? A técnica de estudo é uma coisa muito individual. Então, bora lá falar sobre o que eu tenho feito. Esse resumo aqui é de uma matéria chamada Prematuridade, que é um dos temas da obstetrícia, que é um tema muito importante. E como que eu faço, gente? Primeira coisa, eu sou extremamente a favor de você escrever. Mesmo que você faça resumo digitado, que você goste, isso sirva para você de alguma forma, um resumo digitado, você precisa escrever. Os processos mentais que a gente faz escrevendo não são de perto os mesmos que a gente faz digitando. Porque digitar, a gente aperta uma tecla. Para escrever, a gente precisa raciocinar. Para escrever coisas, principalmente assim, fazer um bom resumo, a gente precisa raciocinar muito. Porque senão, às vezes, a gente ativa aquele modo de escrever tudo e depois no final você não sabe nem o que você escreveu. Copiar, né? Que é o famoso copiar. Estou copiando, estou fazendo uma cópia manuscrita. Isso eu já te aviso, você faz isso aí, tudo que você fez até agora você não estudou, tá? Você literalmente não estudou. Então, olha o quão terrível é isso. Você, às vezes, achar que você tá copiando as coisas que você tá estudando. Você não tá, tá? Você não está. Você não tá nem lendo, nem entendendo o que você tá escrevendo. Então, tudo que você estudou até agora, assim, não serviu de nada. Olha o peso disso. Tudo que você estudou não serviu de nada, você ainda tem um monte de coisa pra estudar. Então, gente, isso é muito sério. A gente não pode ativar o modo cópia, tá? Mas quando a gente escreve, a gente precisa ativar um processo mental que requer muita atenção. A gente precisa ter atenção na hora de ler, a gente precisa entender o que a gente está lendo, pensar, raciocinar, criar mapas mentais enquanto a gente está lendo, né, sobre aquele tema, para aí sim a gente poder escrever o que é importante, escrever o nosso raciocínio, escrever o que é importante, você filtrar. E isso requer um raciocínio muito ativo. Então, eu começo o meu resumo escrevendo em preto, como vocês podem ver, escrevendo em preto as coisas que eu acho relevantes dessa matéria. Então, como eu faço medicina, eu comecei, né? Eu divido meu resumo em etiologia, fatores de risco, prognóstico, diagnóstico, conduta terapêutica, como eu trato esse paciente. Aí aqui, como é um caso de prematuridade, um resumo sobre isso, tem sobre assistência ao parto em casos como esse, tem a prevenção e etc, tá bom? Então, eu escrevo em preto tudo que eu estou raciocinando enquanto eu estudo. Ok, escrevi, raciocinei. E pra gente raciocinar, gente, aí vem mais uma dica. A gente precisa fazer uma leitura ativa. Caroline do céu, o que é leitura ativa que eu não sei o que é?
Leitura ativa é você ler algo e falar assim, peraí, pausei. Então, isso daqui quer dizer isso, eu entendi isso, e o ponto que eu acho importante disso tudo que eu li, desse parágrafo que eu li, é esse. Eu tenho um vídeo no canal muito interessante sobre... Eu ensino a fazer leitura ativa. Muito interessante aquele vídeo. Eu nunca vi um vídeo daquele tipo no YouTube, tá bom? Vou deixar no link da descrição desse vídeo. Então, para você fazer um bom resumo, para vocês fazer um bom estudo, muito mais que um bom resumo, um bom estudo, você precisa saber ler ativamente. Então assiste esse vídeo depois que sair desse daqui, tá bom? Outra coisa que eu faço em seguida. Então fiz esse resumo, fiz essa leitura ativa, né? Comecei a escrever baseado nessa leitura ativa, nesse meu raciocínio. E agora? Agora, gente, é a hora em que eu pego ou as anotações de aula que eu tenho, ou que eu vou assistir alguma aula, ou então que eu vou ler um livro diferente. Um desses três. Eu pego uma caneta diferente. Aqui no caso, eu peguei uma caneta esferográfica mesmo, azul, aquelas canetas normais. E fui adicionando algumas coisas. Então, por exemplo, só um exemplo, tá? Pra reforçar. Então, aqui eu coloquei... falei da etiologia, falei sobre infecções agudas. Em preto, porque é uma coisa que eu fiz um raciocínio ativo pra escrever. Aí eu já tinha colocado que aumenta a cinética uterina. E aí, em azulzinho, eu deixei claro que tem uma situação que isso acaba sendo comum, que acaba resultando, que é o óbito fetal. Então eu coloquei em azulzinho, óbito fetal e RPMO, que é uma sigla. Enfim, para uma coisa médica que não interessa, não convém, estou explicando como estuda. Aí, depois também, sobre aqui, eu coloquei gestação de alto risco, que foi resultado de algo importante que eu li, que eu falei, esse tópico aqui é importante, gestação de alto risco. Aí em azul, depois que eu tava relendo e com base nas minhas anotações de aula, eu coloquei que a gestação de alto risco leva a duas coisas que tem que lembrar. Aí eu coloquei um número 1zinho, assim, bem pequenininho, coloquei alterações endócrinas. E aí eu coloquei, resumindo, expliquei tudo na minha cabeça como que funciona isso e o que essas alterações endócrinas levam, aumento da cinética uterina. Já coloquei aqui, entendeu? Que é pra completar esse meu resumo, esse meu raciocínio. E aí coloquei no segundo tópico disso, complicações maternas, sofrimento fetal. Eu falei, o parto pode ser indicado e deve ser indicado no caso de sofrimento fetal e complicações maternas. Coloquei isso. Então, eu quero mostrar pra vocês que sempre tem como completar. E às vezes, na verdade sempre, a gente não pode achar que a gente pode completar com tudo. A gente tem que saber filtrar. O bom estudo é aquele que sabe filtrar. Porque não é que a matéria no livro tem 30 páginas que você de fato tem que saber as 30 páginas. É claro, seria muito bom, mas é humanamente impossível. Então, o grande estudo, o grande estudioso, o bom estudante é aquele que sabe filtrar as coisas e usar o que filtrou, né? Usar o que sabe. Esse é o bom estudante. E isso em qualquer área. Então, gente, a gente tem que saber filtrar. E aí eu consegui resumir com pouquíssimas coisas, como vocês podem ver. Outra coisa que eu acho, assim, imprescindível saber hoje, porque eu vejo a quantidade de pessoas que às vezes não usam os materiais que têm a seu favor. Existe um utensílio que muitos acham desnecessário e eu até acho desnecessário se você não souber usar de fato, que é o marca-texto, por exemplo. Muitas pessoas gostam de grifar assim tudo. E isso eu expliquei muito no vídeo de leitura ativa, como usar o marca-texto de maneira inteligente. Mas de fato, gente, o marca-texto ele é pra marcar algo que seja muito importante. Ele não é pra você marcar tudo, porque senão nada é importante, entende? Se você achar que tudo é importante, nada é importante. E aí vem aquele papo sobre o bom estudante, é aquele que sabe filtrar. Então, podem ver, olha aqui quantas vezes eu usei marca-texto. Eu usei marca-texto só pra mostrar quais são os tópicos, onde tá cada coisa. E o amarelo, que é diferente, que é pra marcar uma coisa diferente. Ó, tem 1, 2, 3, 4 palavras em uma página com marca-texto amarelo. Quando você olha esse resumo, você sabe que tá grifado, o que é importante. Então eu consegui entender o que era importante. Então, de todos os fatores de risco, eu sei
que eu preciso marcar um que é muito importante, tem um peso enorme quando eu falo de prematuridade, que é se essa pessoa já teve alguma história lá de prematuridade, tá bom? Então eu coloquei aqui, isso. Preciso lembrar disso aqui, que isso aqui é muito importante, isso é muito importante. Aí aqui, na conduta, no tratamento, né? Como conduzir esse caso? Eu coloquei o que é importante, coloquei um medicamento aqui que é muito importante. E o que a gente faz depois desse medicamento, que é muito importante, isso eu tenho que saber que, meu Deus do céu, isso ajuda muito o paciente. Então, eu também coloquei aqui. De resto, gente, ó, mais nada amarelo, mais nada. Isso que é importante disso. Disso tudo que eu preciso saber, eu tenho que guardar essas 4 palavras. Preciso guardar. O resto, é óbvio que é importante, mas isso daqui é mais. Então, de novo, filtro, tá? Outra coisa que eu faço também, que eu fiz nesse resumo 2 vezes, onde tá esse quadradinho roxo aqui, e aqui atrás também tem mais um. Carol, o que é esse quadradinho roxo? Toda vez que a gente estuda alguma coisa, gente, a gente tem a oportunidade fenomenal de revisar algum assunto, tá? Toda vez que a gente vai estudar alguma coisa, a gente tem essa oportunidade. Então, por exemplo, eu fui estudar prematuridade, e aqui na prematuridade falava muito sobre RPMO, que enfim, não interessa, não estou ensinando medicina aqui. E aí, era uma excelente oportunidade para eu revisar isso. E aí, o que eu fiz? Eu me obriguei a revisar e colocar uma revisão desse tópico num espaço pequenino como esse. Isso é uma revisão, eu estou me obrigando a revisar. E eu agarrei essa oportunidade. Me foi dada a oportunidade, a chance de revisar um tópico que é necessário para o meu entendimento completo e útil em relação a esse tópico de prematuridade que eu estava estudando, e eu agarrei. Então a gente tem que entender que um estudo pode e deve ser uma oportunidade para você revisar um outro tópico que é muito necessário. Isso para você que se é vestibulando acontece muito em matemática. Às vezes a gente está estudando uma matéria muito mais avançada de matemática, mas é a tua oportunidade de revisar matemática básica, que é a base, como o nome diz, para essa matéria avançada, tá bom? Então agarre as oportunidades sabiamente de quando você pode, de fato, revisar um tema. Aqui atrás eu fiz outra coisa, sobre um tema de cerclagem, que é bastante útil nesse tópico de prematuridade. É um tema que a gente vê muito na prática da ginecologia e obstetrícia, e eu fui revisar isso aqui, tá bom? De novo, me obriguei a pôr um espacinho aqui. Então, eu coloco isso no meu resumo também, eu arranjo um espacinho isso pro meu resumo, porque quando eu estiver reestudando prematuridade, eu talvez possa revisar novamente esses 2 tópicos, tá? Olha que demais. E aí, claro que depois do estudo teórico, a gente precisa ir pra prática, a gente precisa praticar, a gente precisa fazer exercícios, muito exercício. Eu falo pra vocês que a diferença, assim, quando a gente tá se preparando pra uma prova, a grande diferença é fazer muita prática. E agora, eu tô no 8º semestre, eu vou começar a me preparar para a prova de residência médica. Então, desde o início do 4º ano, eu estou fazendo bastante exercícios de residência no final dos meus estudos. Então, às vezes, não dá tanto tempo de eu fazer muitos durante a semana, eu coloco para fazer um pouquinho no final de semana. Por exemplo, amanhã é domingo e tá na minha agenda, no meu planner, que eu preciso fazer mais exercícios de cetoacidose diabética, que foi uma das coisas que eu estudei essa semana. Tá? Então, gente, a gente precisa praticar. Mas não basta só você praticar, falar, nossa, eu vou fazer exercícios. Tá bom, você fez exercício. Só que aí você não corrige seu exercício, você não vai ver o que você acertou, o que você errou, não vai fazer uma análise disso. Então, eu vou dar um exemplo pra vocês. Na hora que a gente faz exercício, como eu tô falando pra vocês, não adianta só fazer, tem que corrigir, tem que analisar. Tem que ver, ok, eu fiz, vamos trabalhar aqui com 10 exercícios para ficar mais fácil a nossa conta. Fiz 10 exercícios, espero que você faça mais, tá? Mas fiz 10 exercícios e, nossa, eu errei 7 exercícios, acertei 3, exemplo. Ok, você tem que ver o que tá errando, o que tá acontecendo. Então, você vai ler, esse eu errei porque, nossa, eu não lembrava disso, eu estudei a teoria, mas não consegui lembrar essa parte que estava pedindo no exercício.
Ah, o outro eu errei. Nossa, caiu a mesma coisa da questão anterior que eu errei. Já vi que é importante esse tópico. Ah, errei outra coisa. Meu Deus, errei aqui uma coisinha besta, acabei ficando entre um e outro e escolhi errado. Então, esse é o tipo de análise que você deve fazer na correção dos seus exercícios, tá? E aí, quando a gente corrige exercício, quando a gente faz exercício, mas principalmente na correção dele, a gente consegue filtrar o que é importante, o que é relevante daquela matéria, o que costumam pedir. Você pode achar que, exemplo, você vestibulando, FUVEST e ENEM são coisas completamente diferentes. E de fato, o jeito que elas cobram são, mas no fundo, eles perguntam a mesma coisa, gente. Vestibular quer saber a mesma coisa. Basicamente, todos querem saber a mesma coisa. O jeito que cobra, às vezes, pode ser diferente. Mas, de modo geral, é a mesma coisa. E isso acontece igual na prova de residência médica. Então, a gente vai criando essa malícia de, nessa matéria isso é importante. E, às vezes, a gente vai adicionar isso no nosso resumo. E foi o que eu fiz aqui também, tá? Teve uma coisa aqui que eu vi que caiu, assim, umas 3 questões. E numa delas, eu falei assim, meu Deus, quando eu tava fazendo elas, eu pensei assim, meu Deus, isso eu não dei tanta atenção no meu resumo, eu não achei que era tão importante. E aí eu tive a oportunidade, a partir do exercício, da prática, de adicionar mais conhecimento e filtrar, de fato, o que é importante e o que não é tão importante, tá? O que é muito mais importante. Então, algo que eu vi que caiu muito e não tava tanto no meu resumo, eu coloquei num post-itzinho amarelo. Mas aí tu pode botar numa caneta vermelha, enfim, o que é importante é que fique destacado no teu resumo. Então eu coloquei que isso daqui caiu e eu precisava dessa aqui informação, tá? E aí eu dei uma explicadinha e ficou aqui. Necessário, curto, objetivo, necessário. Aqui caiu mais uma coisa que eu não tinha comentado, que era uma medicação que eu achei que não era tão importante e... Enfim, depois quando eu fui fazer exercício eu vi que era, então eu coloquei ela aqui, escrito aqui, o que era. Então, gente, isso daqui que eu vi que aconteceu. Eu também já falei pra vocês que eu tenho um caderno de erros, eu gosto de fazer isso, tá? Tem gente que acha que não é importante, enfim, eu acho que é muito bacana. Já expliquei sobre esse caderno pra vocês, mas posso explicar novamente. É um caderno em que eu faço as questões e eu coloco aqui mais ou menos o tema e o que caiu de mais importante, o que eu errei, tá? O que eu errei. Então aqui, ó, uma coisa que eu errei, eu coloquei. Você pode ver que eu errei aqui 5 questões da quantidade que eu fiz. Eu acho que eu fiz umas 40 questões, eu não me lembro. E aí eu fui colocando aqui. Ah, isso daqui é isso e é bom pra isso. Ah, esse daqui eu tipo, confundi uma complicação. E aí eu adicionei aqui. Ah, esse daqui eu esqueci que era um fator de risco importante também. E aí eu vou colocando, tá? É uma coisa que eu faço, tipo, pra tudo, pra várias coisas eu tenho, assim, controle. E eu gosto, eu sinto que me ajuda bastante a aprender, de fato, assim, as questões, os temas importantes. E quando eu escrevo o que eu erro, eu normalmente não erro mais. Porque eu faço mais ou menos um raciocínio, assim, mais ou menos que a gente faz num resumo, eu faço um raciocínio daquele meu erro pra realmente, de fato, não errar mais. Então, gente, essa é a forma que eu venho estudando agora. Eu espero que você realmente veja esse vídeo, anote as coisas e, de fato, tente fazer na sua vida, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar de alguma forma, vai melhorar o teu estudo de alguma forma, tá bom? Eu estudo há muitos anos, não vou parar agora, eu falo pra vocês, eu ainda tô no 8º semestre, são 12, né? Ainda depois tem residência, tem um monte de coisa ainda pela frente, então eu não vou parar de estudar agora, sempre vou estudar. Sou uma constante estudante, então assim, tenho muitas dicas pra passar e coisas que eu sei e vi de fato, comprovei que são eficientes, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, tá bom? De deixar o like, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo. Se você tem alguma dica, deixa aqui nos comentários também, vamos papear. Se ficou alguma dúvida, também deixa aqui que a gente tira a dúvida, tá bom? Eu tô olhando os comentários, tem que estar sempre olhando. E é isso, gente. Desculpa a cara de cansada, porque são, deixa eu ver, 9 e pouco da noite já, num sábado, eu estudei o dia inteiro hoje. E é isso, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!